Hoje nós vamos chamar a Yara, né? Convidamos a Yara, que é uma querida amiga, e o nome dela é Yara Elizabeth Revitz de Souza. A única coisa que eu sei de alemão é que W tem som de V, né? Então, eu fui falar com ela, ela falou que não, é só Yara, né? Aí eu perguntei, que títulos você quer que eu te diga? E ela me respondeu, no fundo, ainda somos crianças, nos embalando em sonho e em esperanças. Fica aí seu título, Yara. Você pediu, mas eu vou te anunciar. Assim. Foi assim que ela me respondeu quando eu perguntei os títulos. A Yara é psicóloga individual, de casal, e tem longa experiência com família, a especialização em terapia familiar sistêmica, é doutora em psicologia do desenvolvimento em Liège, Belgique, docente e supervisora clínica da Universidade Tuiuti do Paraná. Uma grande amiga de um coração enorme, de uma afetividade total. Né? Eu sempre digo, eu me trataria com você, viu, Yara? Então, tá, por causa do seu afeto. Né? Tem nada que melhore alguém mais do que afeto. Né? Então, vou te passar a palavra com muito prazer, agradecendo demais. É uma honra para o Grupo Mineiro. Bom dia. É muito agradável. Eu estou sensibilizada com as suas palavras, meu querido Sérgio. Se me permite chamar de Sérgio a partir de agora. Eu vou tirar o Claro. doutor da frente. Eu vou tirar o doutor da frente e vou me dar o direito de ser sua amiga do coração e lhe chamar de Sérgio. Pode Já ser? é, né? Já é. Mas Sempre agora achei isso. eu quero a permissão, né? Eu quero a permissão. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Estar com o Grupo Mineiro assim, é uma emoção inenarrável, inenarrável, porque o Grupo Mineiro é criado muito pelo Dr. Sérgio, abrangendo todas as outras regiões geográficas do nosso Brasil, me acompanhou, né, muito afetivamente em janelas na pandemia. Então, nós tivemos, realmente, eu tive, né, um acompanhamento afetivo e também cognitivo pelo grupo coordenado por você, Sérgio. Então, estar aqui, receber o convite seu, endossado por Bernardo e Luciana, me deixa realmente muito sensibilizada, e estar também acompanhada pelas minhas queridas participantes e amigas do grupo Winnicott Curitiba, da Escola Winnicott Curitiba, que eu agradeço gentilmente por estar comigo aqui hoje, pois estamos também tendo um evento em Curitiba, né, um evento que está comportando mais de 900 pessoas na sexualidade humana. Então, o grupo teve que se subdividir, e algumas, assim, de forma muito amorosa, estão me acompanhando aqui hoje. Então, eu começo dizendo que o segredo da mudança é focar toda a sua energia não em brigar com o velho, mas sim em construir o novo. Ser e pertencer é uma tarefa maior. Eu vou tomar a liberdade de fazer leitura do texto, pois daí eu não me perco em associações livres, né, e mantenho fluido o meu discurso. Então, primeiramente, neste momento, eu preciso situar vocês que me escutam, principalmente para os que pouco ou nada me conhecem, quais são os meus norteadores teóricos em minha prática clínica. Sou integrativa, trafego no manejo terapêutico em mais de uma escola dentro da abordagem sistêmica. E utilizo o pensamento de Donald Winnicott, Erik Erikson e John Bowlby para a compreensão do desenvolvimento individual na minha prática clínica. Portanto,
trabalho trabalho com e nas relações humanas, com todas as suas complexidades relacionais. Escolhi para o encontro Minas o tema trabalhado por mim no Brasileiro do Pensamento de Donald Winnicott em João Pessoa. Portanto, uma fala anterior, acrescida de novas ideias, novos rabiscos, que poderemos depois juntos conversar. Desafios e tarefas da e na parentalidade ao longo do desenvolvimento da família. Afinal, tudo começa em casa, ou pelo menos deveria assim ser. Desafios na clínica, não pequenos, com questões de e nas diferentes configurações familiares contemporâneas. Uma família é um grupo de pessoas conectadas por emoções e ou sangue, que viveu junto o tempo suficiente para ter desenvolvido padrões de interações e histórias que justifiquem ou expliquem padrões de interações. Portanto, família é uma rede complexa de relações e emoções. A família, na visão de Salvador Minucci, que também médico, psiquiatra, pediatra, terapeuta familiar sistêmico argentino, que faleceu há pouco tempo, faleceu em 30 de 10 de 2017, com quase 100 anos de idade, nos diz que a família opera, nos dizia, né, que a família opera dentro de contextos sociais específicos e tem, segundo ele, 3 componentes. Quais são? 1, é um sistema social, cultural, aberto em transformações. 2, passa por um desenvolvimento atravessando certo número de estágios que requerem estruturação. 3, se adapta às circunstâncias modificadas de maneira a conter continuidade e a intensificar o crescimento psicossocial de cada membro. Vimos, então, que trata-se de um sistema com permanência e transformação. Me parece que, inclusive, esse vai ser o nosso tema no próximo encontro brasileiro, temporalidade. A família brasileira é diversa quanto às influências étnicas e culturais, clima, condições geográficas, mas não existem somente estas diferenças. Soma-se também muita desigualdade. Ainda no imaginário coletivo, em muitas regiões e famílias, o ideal da família nuclear, mãe, pai e filhos, existe. E, geralmente, hierarquia e apego aos papéis típicos do que é masculino, feminino, adulto, criança, são por muitos valorizados. Mas também acompanhamos, junto aos avanços tecnológicos, outras transformações. Ampliação da legitimação dos casamentos e união estável entre pessoas de orientação sexual diferente ou igual, e as mudanças nas divisões de papéis entre homens e mulheres na sociedade e no mercado de trabalho. Estes são alguns exemplos de fatores associados às transformações sociais e familiares. A família e a sociedade brasileira sofreu grandes transformações. Passou-se a ter um novo entendimento sobre casal e família. Após 1970, o termo autoridade paterna foi substituído e colocou o casal conjugal em igualdade no que tange educação e criação dos filhos. O casal conjugal passa também a ser casal parental. A díade conjugal, enquanto parentalidade, passam ambos a responder
por um cuidado responsivo e afetivo no desenvolvimento do bebê, criança, filho em desenvolvimento, ambos responsabilizados, implicados na parentalidade. Fala-se, portanto, em vínculo de parentalidade, passa, né, para as diferentes formações de família, monoparental, heteroparental, homoparental. Vínculo de parentalidade como reconhecimento jurídico, com base no afeto, sem que haja vínculo entre as pessoas. Ou seja, quando um homem ou mulher ou uma díade cria um filho como seu, mesmo não sendo pai ou mãe biológico. Chama-se filiação socioafetiva. Com a chegada do bebê, do filho, sanguíneo ou não, podemos dizer que, somada à conjugalidade, expressão para designar relação de vínculo entre duas pessoas no viver afetivo e sexual, independente da formalização da lei, nasce uma relação de parentalidade. Na obra A Família e o Desenvolvimento Individual, que é uma coletânea de palestras proferidas por Winnicott, ele reafirma, abre aspas, a família possui um lugar claramente definido naquela parte que a criança em desenvolvimento trava contato com as forças que operam na sociedade. Fecha aspas. A chegada, portanto, de um bebê, uma criança, um filho, inaugura também, primeiramente, o nascimento de uma mãe ou função materna, a sua forma de funcionar, o primeiro ambiente. Em suas ideias, Winnicott nos apresenta a função materna numa mãe suficientemente boa e, no suficiente, retira a idealização de perfeição. Isto passa a ser o primeiro desafio da mãe suficientemente boa, o exercício da parentalidade. Atender às necessidades da criança de forma responsiva e afetiva. Assim também escreve Winnicott, abre aspas, cabe a cada indivíduo fazer o longo caminho que parte de ser misturado com a mãe até o estado de ser um indivíduo separado, relacionado à mãe, e à mãe e ao pai juntos. Daí a jornada segue pelo território conhecido como família, tendo o pai e a mãe como seus principais como principais características estruturais. A família tem seu próprio crescimento. Fecha aspas. Dito isso, creio que um levantamento de tarefas e desafios que competem àqueles que formam família poderia ser útil. Winnicott, em sua fala e em suas obras sobre necessidades da criança em amadurecimento, abre aspas. Estão conseguindo me escutar bem? Sim, está perfeito. Está perfeito. Winnicott, em suas obras, fala sobre as necessidades da criança em seu amadurecimento. Abre aspas. Sem alguém especificamente orientado para suas necessidades, a criança não pode encontrar uma relação operacional com a realidade externa. Sem uma pessoa a quem possa amar e odiar, a criança não pode chegar a saber amar e odiar a mesma pessoa. E, assim, não pode descobrir seu sentimento de culpa, nem o seu desejo de restaurar e recuperar. Sem um ambiente humano e físico limitado que ela possa conhecer, a criança não pode descobrir até que ponto
suas ideias agressivas, não conseguem destruir e, por conseguinte, não pode discernir entre fantasia e fato. Sem um pai e uma mãe que estejam juntos e assumam juntos a responsabilidade por ela, a criança não pode encontrar e expressar seu impulso para separá-los, nem sentir alívio por não conseguir fazê-lo. Fecha aspas. No contexto de maciças mudanças sociais, o desafio de ter filhos, a construção da parentalidade, tem sido revista por muitos casais conjugais, inclusive o desejo de não tê-los. Ao tornar-se pais, os indivíduos avançarão uma geração e se tornarão cuidadores da geração mais jovem. Tarefa não simples: colocar limites e exercer a autoridade necessária, mas permitir igualmente que a criança se expresse na medida em que se desenvolve. Não é incomum a literatura ainda focar na mãe, o componente crucial do desenvolvimento sadio da criança, apresentando a função paterna como um adjunto periférico, normalmente para propiciar um pouquinho de apoio extra à função materna, particularmente até que a criança seja verbal e não necessite mais de fraldas. Mas também podemos observar um movimento para um compartilhamento maior de casais conjugais na preparação pré-natal e no parto, nesta geração atual. O casal conjugal recebe desafios de muitos arranjos. Inicialmente, ajustar o sistema conjugal para criar espaço para os filhos e unir-se à tarefa de prover e educar, realinhando os relacionamentos com a família ampliada, amigos, trabalhos, para incluir pais, avós e o seu próprio profissional. A Criança e seu Mundo, obra de Winnicott, serviu de base teórica neste ano nos encontros mensais de estudos na Escola Winnicott Curitiba, da qual eu faço parte, e que tem como objetivo propiciar conhecimento e ou aprofundamento no pensamento deste autor. Durante os meses desse ano, fomos nos alimentando de suas ideias e palavras como um bebê, se nutrindo através do cordão umbilical. Seu livro, nosso objeto transicional acadêmico, nos permitiu transportar para nosso tempo presente seus temas e percebê-los atemporais. A atenção e o cuidado ao psicossoma, por Winnicott, fez com que, no seu manejo clínico, o brincar constituísse um laço, início vincular, base também da sociabilidade. No processo do desenvolvimento emocional, a conversa do mundo externo com o mundo interno, na sua possível visibilidade. Maturidade física e maturidade emocional são assuntos de grande complexidade, mas sempre muito bem abordados por Winnicott em suas obras. Aqui a gente também recomenda, para quem quiser se aprofundar, e acredito que muitos já estão se aprofundando, no livro Natureza Humana, onde ele procura dar voz aos recursos que surgem naturalmente e os que precisam ser aprendidos no processo do desenvolvimento, o que é da natureza e o que é do ambiente. O ser humano ele não se torna espontaneamente um ser social. Ele tem potencial para, mas é preciso ativar essa capacidade através do ambiente. E, inicialmente, tarefa, função da família, que posteriormente recebe auxílio, complemento, ampliação
através do convívio escolar. Portanto, família e escola são a possibilidade do humanizar. Não podemos esquecer que na infância está sendo construída a base da confiança e desconfiança em si, nos outros e no mundo. A autonomia relativa também sendo construída na saída gradual da dependência absoluta para a dependência relativa. A criança começa a experimentar dúvidas, vergonhas e a famosa culpa para, inclusive, realizar reparações. Também é na infância que se constrói sua percepção pessoal de competências, produções, habilidades e vai desenvolver seu potencial criativo. Quanta responsabilidade na parentalidade e no processo de escolarização. E isso segue no adolescentar. Período que Françoise Doutor, com sua voz de médica, educadora e psicanalista, enfatizou e que hoje a neurociência vem corroborar, ratificar, como adolescência, um segundo nascimento, uma nova possibilidade, o antigo e o novo. Os filhos, quando se aproximam do término da infância, já começam a deixar de ser aquela criaturinha, né, encantadora, iniciando um tempo de mudanças. Começam a sofrer ajustes importantes. Inicialmente biológicos, o desenvolvimento físico, orgânico, que é um processo hormonal, e mudanças também cerebrais, comprovadas pela neurociência. Segundo Daniel Siegel, psiquiatra, né, da Faculdade de Medicina da Califórnia, no seu livro Cérebro do Adolescente, o grande potencial, a coragem e a criatividade da mente dos 12 aos 24 anos se faz muito presente e devemos estar atentos. A mente altera a forma como vê-se no mundo, como nós nos lembramos, pensamos, racionalizamos, como nos concentramos e como tomamos nossas decisões. Nesse período, existe uma explosão no crescimento e na maturidade, tendo um impacto direto no que os adolescentes viverão o resto de suas vidas. Nos primeiros anos da adolescência, é desenvolvido 4 habilidades da mente que podem ter aspectos tanto negativos como positivos. Cita ele: 1. A busca por novidades. No início da adolescência, surgem os desejos de uma gratificação nos circuitos cerebrais, fazendo com que os adolescentes se sintam mais motivados a tentar algo novo. Um aspecto preocupante é a impulsividade. Traz ele também o engajamento social. Faz com que se crie conexões entre os adolescentes, criando novas amizades. O cuidado que se deve ter, sem o acompanhamento de um adulto, uma tutela, podem assumir muitos riscos reais. Mas já está comparado que o fortalecimento de laços e relações de apoio estão ligados ao bem-estar e à longevidade. Isso a gente percebe muito neste grupo mineiro, que mantém conexões afetivas e os laços sempre alimentados por esses encontros de janelas e encontros pessoais. Um outro item também citado por Daniel é o aumento da intensidade emocional, uma sensação de mais vitalidade. O cuidado é a impulsividade, mas o ponto positivo é que este aumento da intensidade emocional leva a uma alegria de viver. E não menos, nem mais, mas o quarto elemento trazido por ele
é a explosão criativa que ocorre para o adolescente também nas suas mudanças cerebrais. Busca de novas formas de resolver as coisas, ou seja, estratégias inovadoras, a busca de olhar o mundo com olhos de novidade. Então, sabemos que a puberdade é um processo universal. Mudanças cerebrais também, na adolescência, de 12 a 24 anos mais ou menos, também processo universal. Mas que a adolescência é um processo psicológico, social, que se inicia a partir da puberdade. Depende dos critérios sociais e culturais para ser definida. A sua duração varia de cultura para cultura. Cada povo tem sua maneira de ser adolescente. E cada família, sua forma peculiar de lidar com ela. Ou seja, sua cultura familiar, que pode facilitar ou dificultar este hiato entre infância e vida adulta. Status de hiato, termo cunhado pela psiquiatria ocidental para denominar os jovens que já não são considerados crianças e, apesar disso, não se espera que assumam posição no mundo adulto. Então, este hiato, esta fenda, né, é o período adolescentário. A construção psicológica do adolescente tem em conta sua história pessoal, suas competências sexuais, cognitivas e sociais. O meio familiar como social permite fazer a ponte entre os espaços psíquicos e somáticos, que são indissociáveis. Para manejar as tarefas da adolescência, o próprio casal parental se transforma de uma unidade que protege e nutre filhos pequenos em uma unidade que prepara os filhos para a entrada no mundo das responsabilidades e dos compromissos adultos. É tarefa da família estimular a capacidade dos filhos de pensar por si mesmos, orientando-os nesse processo. Cabe à família valorizar suas competências, auxiliar nas suas vulnerabilidades e fortalecê-los para apoiá-los para agir no espaço público e adquirir pelo seu trabalho bens e serviços necessários à sua sobrevivência. O casal na conjugalidade e na parentalidade estará também com o foco no meio da sua própria vida, começando também a mudança de aceitar da geração mais velha, de aceitar a mudança da geração mais velha, além de estar modificando o relacionamento progenitor-filho para permitir a este movimentar-se para dentro e para fora do espaço familiar. Ou seja, aumentar a autonomia e manter um tutelar. Uma transformação de 3 gerações, mudanças estruturais e renegociações de papéis na família. Novos valores são aprendidos quando são apresentados amigos, trazidos ao convívio familiar com novas ideias e novas leituras de sociedade. Algumas famílias podem estar muito fechadas a isto ou sentirem-se ameaçadas em suas crenças e valores com a chegada de novos amigos com outras leituras de mundo e família. A ambivalência entre o desejo de contestar e de ter um lugar no mundo dos adultos e a necessidade de sentir-se protegido sempre que surgem dificuldades também se faz presente no adolescente. Então, cabe aqui assinalar a vulnerabilidade vivida, vivenciada nas 3 gerações. Impotências e tentativas onipotentes se instalam em todas as partes.
Aqui se faz necessário respirar e pensar no velho adágio dos alcoólicos anônimos. Abre aspas. Que eu tenha a capacidade de aceitar coisas que não posso mudar. A força para mudar as coisas que posso mudar. E a sabedoria para perceber as diferenças. Fecha aspas. E os filhos crescem, saem da adolescência, tornam-se adultos. O casal parental tem o desafio e a tarefa da aceitação de várias saídas e entradas no sistema familiar, além de desenvolver relacionamento de adulto para adulto entre os filhos crescidos e os pais. Aceitar e acompanhar os filhos nas suas escolhas e experimentos profissionais, afetivos, sexuais e sociais. E os filhos, a capacidade de sustentar as suas escolhas. É o momento, geralmente, onde o casal conjugal e parental experimentam o ninho vazio, ou o esvaziamento, ao mesmo tempo que seu envelhecimento é mais perceptível. Muitos ainda, bastante ativos em sua vida profissional, acompanham o adoecimento ou morte da geração mais velha. Passam a ter mais visão da sua própria finitude e a começar a lidar com sua mudança de status. E vão envelhecendo. Sim, vamos envelhecendo mais. Vivendo também o esvaziamento da nossa própria juventude. Chamados de idosos ou sujeitos da terceira idade, os maduros, assim também conhecidos. Na nossa cultura, ainda prevalece uma visão pessimista para um ajustamento sadio para esses adultos maduros, adultos há mais tempo. Os mitos atuais são de que os idosos pouco se relacionam com suas famílias e, normalmente, não deveriam estar em suas casas com autonomia. Deveriam ser colocados em instituições, em casas-lares específicas. Que, por serem frágeis, senios, doentes, podem ser manejados melhor em esses lares próprios. Há indícios de que, se a família estimulasse sua independência relativa e os vissem como membros funcionais, o grau de dependência seria menor. Embora a perda de amigos e parentes seja uma dificuldade específica nesta fase, a perda de um cônjuge é geralmente a perda mais difícil, com seus problemas de reorganizar toda uma vida sozinho, depois de muitos anos como casal, e de ter menos relacionamentos para ajudar a substituir o que foi perdido. É raro que membros mais velhos da família busquem ajuda, embora tenham muitos problemas clínicos, principalmente depressão. Mas com o avanço da informação, da ciência e da conscientização familiar, já estamos avançando no sentido de mais qualidade de vida na velhice. Cabe também aqui a preparação da parentalidade, do cuidado responsivo e afetivo das gerações mais novas, cuidadores de seu cuidador. E eu particularmente espero, lembrando a frase de Winnicott, que agora tomo a liberdade de colocar no coletivo, que muitos maduros possam estar vivos na hora da sua morte. Porque eu, assim, também peço que eu esteja viva na hora de minha morte. E que continuemos essa manhã com novos rabiscos, discussões e ideias. Obrigada. Bem, Yara. Falou tudo, né? Fez um resumo perfeito até da teoria do Winnicott sobre família, né? Que é uma coisa assim preciosíssima para
nós todos, né? Vai ter um curso aqui, me pediram para organizar um módulo de um curso aqui da Sociedade Mineira de Psicanálise, a contribuição dos pós-freudianos. Então, me deram Klein, Bion e Winnicott, né? E aí o colega do Rio vai falar de Melanie Klein, ele deu o título que Melanie Klein contribuiu com a psicanálise, né? E aí o colega que vai falar de Bion pegou esse título também, né? Vou usar o mesmo título da aula, o que Bion contribuiu com a psicanálise. E eu resolvi falar de Winnicott, então, o que o Winnicott contribuiu com a psicanálise? Para mim, a parte mais importante de todas é essa, né? Que o Winnicott foi o único que não negou que família existe, que o ambiente é determinante, né? Que o ambiente vai determinar como é que seus potenciais vão desenvolver ou não, né? E isso torna a psicanálise muito mais operativa, né? Porque são coisas que você pode mudar se você tiver consciência, né? E a importância da família na formação da personalidade, né? Que não é um conceito psicanalítico, mas a gente acaba usando, né? Agora, a sua apresentação, como sempre, é uma maravilha, uma delícia de ouvir, direta, objetiva, né? Muito obrigado. Poderia falar que fiz só essa coisa para falar dessa contribuição winnicottiana que você, né, mostrou com muita clareza, muita clareza. E eu já te ouvi falar outras vezes de família, é muito rica as suas apresentações, né? Porque tem experiência, é verdade, né? Não é uma coisa assim que eu acho, sabe? O que é verdadeiro encanta sempre. Isso é impressionante, né? Você vê uma pessoa verdadeira, como que todo mundo gosta, porque é de verdade, você está ali com uma pessoa real, né? Que está se mostrando, se fazendo interações verdadeiras. Isso é fascinante. E aonde que tudo começa? Na família, né? Esse título do livro Winnicott é uma maravilha, né? Tudo começa em casa, né? Eu adoro esse livro, acho que todo winnicottiano gosta muito, né? E como que ele valorizava essas coisas. E outro legado importantíssimo que você também mostrou para a gente é o transicional, né? Que vai determinar nossas vidas até a hora da nossa morte. Se você deixar de ligar para o transicional, a sua criatividade morre, né? Que as coisas existem, mas ao mesmo tempo são criadas por nós como objeto transicional infantil, né? Então, né, isso é genial, né? O objeto existe, a realidade existe, ao mesmo tempo é criada por nós. Esse, para mim, foi um dos outros grandes legados que o Winnicott mostra, né? E aí, como a gente estava falando de velhice, né, foi citado velhice, a vida criativa é essa. O velho criativo é o que continua criando até as próprias memórias, né? Não memórias mentirosas, mas dando outros cunhos às suas próprias memórias. Então, esse é outro grande legado que você citou aí, né? Você sempre está nessa questão. A adolescência pela família, né? Cada família tem seu. Eu conheci um caso dramático, Isabel, no Rio, quando eu trabalhava lá, de um pai e de uma mãe que não admitiam amigos para os dois filhos. Eles tinham que se bastar, né? O final foi muito trágico, né? Eles não podiam receber amigos, não podiam conviver com ninguém, porque a pessoa achava que os dois filhos tinham que se bastar para ficarem fortes, serem unidos, né? Ou seja, não haver nenhuma separação, individuação. É impressionante. Então, eu vou abrir a palavra, peço para o Bernardo, que o Bernardo está aí, ou a Luciana, me ajudarem
porque eu sou ruim para controlar isso, sabe? As Vou pessoas deixar, pedem a Sérgio. palavra, então tá bom. Você me Bom ajuda muito Tá, fazendo pode isso deixar por que eu mim. coordeno aqui. Bom dia a todos. Yara, mil desculpas, tá? Meu atraso, mas tinha uma outra atividade na sociedade, eu não pude chegar a tempo. Então, vamos lá. Eu cheguei atrasada, então eu já vou chegar onde eu cheguei. Vou pegar onde eu cheguei, tá? Que é que eu nunca tinha ouvido sobre esse autor, quando você fala desses cuidados, né? Eu achei muito interessante esses 4 itens que você deu. Qual que é este autor que você falou, Yara? Ele é um psiquiatra americano, Daniel Siegel. Depois eu posso deixar registrado, tá? Tá, por Ele, favor. ele trabalha muito em cima do cérebro da criança, né? É a neuropsicologia, né? Então, Tá. ele é psiquiatra e pediatra e é professor na Universidade da Califórnia. Tá. E eu fui vendo os 4 itens, né? Busca por novidades, engajamento social, aumento da intensidade emocional, explosão criativa. E eu fiquei lendo, e acaba que a gente identifica isso ao longo de toda a nossa vida, né? De alguma forma, né? Lógico que a explosão hormonal que tem na adolescência ganha. E eu gostei da maneira que ele colocou, né? Porque ele traz, é isso que você falou, é a parte neurológica mesmo, né? E um outro ponto que também me chamou a atenção foi várias saídas e entradas, né? Eu nunca tinha visto isso de uma forma mais uma síntese, né? Que a nossa vida mesmo, família, né? Com pais, com marido, com esposa, com filhos, são entradas e saídas. É a dinâmica da vida nossa toda, né? Aí a gente quer ficar no grupo, a gente não quer ficar no grupo, a gente quer ir ali, a gente não quer aqui. Aí a filha, a gente acha que agora está perto, aí ela pega o movimento e sai. A capacidade que a gente tem que ter, né, de sobreviver a isso tudo, como o Sérgio falou, e internamente a gente está realmente organizada, né, preenchida. E uma última coisa, que a minha mãe hoje ela está numa instituição. Ela está hoje o chique é falar residencial, né? Eu acho muito chique. Ela está no residencial. E ela está lá há 3 anos. Ela está com 92 anos, é lógico, teve todo um caminho de vida para chegar lá, e felizmente está muito feliz, mas é uma pessoa criativa. Então, ela fala que não tem, o dia dela está curto para fazer tudo o que ela quer. Então, eu fico pensando assim, isso é dela, né? Não é o espaço, né? É o mundo interno dela. Se ela estivesse lá ou numa casa, ela estaria bem, com certeza. Mas eu fui numa instituição, quando eu acabei a psicologia, acabando a psicologia, eu fiz estágio em São Paulo, num asilo. Na época se chamava asilo, né? E me chamou a atenção aqueles que não eram visitados, né? A gente fica com o coração partido. E aí a diretora, né, reuniu e explicou que isso é lógico, era o impacto de todos os estagiários que chegavam lá, mas que a gente pudesse ficar mais descobrir por que, que eles não eram visitados e outros eram. E aí nós descobrimos que aqueles que não eram visitados, de alguma forma, tinham abandonado, né, as figuras familiares na sua juventude ou no meio do caminho. Então, isso me acalmou muito. Eu não, lógico, não deve ser generalizado. Mas eu acho que a velhice a gente colhe, né? Se eu vou ficar velha, já estou ficando velha, será que minha filha tem uma só, né? Será que o que vai acontecer? Eu acho que isso, né? Essas entradas e saídas, né? Amar e ser amado, acho que é natural. Então, acho que é isso, viu? Muito bom. O pouco que eu peguei, né, Cosmopolita? Foi muito bom. Cosmopolita, exatamente. E agora vamos passar a bola. Quem mais agora quer pegar a palavra aí? Yara depois prefere. Vamos juntar um pouquinho, você comenta, Não, daí depois a gente entra no comentário. Eu gostaria de escutar como é que fez eco, né? O que eu disse, de que forma fez eco em cada um, né? E que tipo de eco, né? E de que tá. tipo de momento de saída e de entrada, porque as tarefas da família e as nossas tarefas pessoais, que nós, ao longo do nosso desenvolvimento, também temos individualmente, assim como as famílias, tarefas e desafios, né? Alguns a gente tropeça, depois retoma. Então, eu gostaria de escutar um pouquinho mais todo mundo, para depois a gente continuar fazendo os meus rabiscos. Então, vamos lá. Quem é o próximo que teve alguma associação, quer trazer alguma contribuição, pergunta? Eu um pouquinho. Posso falar? Tá, Por favor. tá. Eu consegui. Sandra Tava, Mar.
Estava desligado meu fone. Que bom, né? Yara, minha amiga, foi muito bom te ouvir de novo, né? É um prazer sempre rever os conceitos lá do tempo da faculdade e que fazem eco de novo, né? Na vida da gente. E eu acredito que para todos nós aqui, em diferentes contextos e em diferentes momentos e em diferentes estudos, né, de enxergar as coisas, e poder ouvir que são processos universais, e poder ouvir também e compreender que nada é determinante, né, que temos possibilidades sempre, né, e a gente poder, então, com esse conhecimento, saber que podemos mudar aí todas as fases da nossa vida, se a gente buscar dividir e entender como é que caminha a nossa vida. Então, tudo começa em casa também faz muito sentido para mim, diante da minha própria vida, né? E foi muito reconfortante ouvir o pouco que você trouxe, que já é muito, né? Porque a gente vai ampliando tudo isso. Acho que quando a gente vai ouvindo, vai criando muitas raízes dentro de tudo que a gente já tem. Então, agradeço muito a tua fala. Foi muito bom estar aqui com todos. E espero aí continuar sempre aprendendo com você. Tá? Obrigada. A Sandra havia sido convidada para falar no Grupo Mineiro também, sobre a tese dela, né, que é muito importante, que é a violência sexual na infância. Né? Ela fez até em Brasília recentemente, é um assunto muito sério, né? Que a gente vê toda hora, e ela fez um estudo muito bom. Quem é o Otacílio Onise? Anise, você levantou a mão? Você queria falar? Levantei, sim. Então, Mas deixa o Otacílio falar, porque eu sou novata e ele já é da casa há mais aqui, tempo. depois ele fala. A Anise levantou primeiro. Obrigada, Sérgio. Eu estou muito assim, emocionada, muito feliz, porque eu conheço, né, o grupo de vocês via YouTube. Então, ontem o Sérgio enviou o link, eu fiquei muito agradecida. Então, em vez de ver, que é sempre bom rever o a posteriori, mas eu estou feliz porque eu estou no aqui e agora com vocês, na experiência emocional viva, né? Então, eu gostei muito quando você falou, né? Compartilhar aqui rabiscos, ideias, reflexões. Então, Yara, eu vou no rabisco. Te ouvindo e olhando você, eu me transportei, o Alice no País das Maravilhas chegou. A sua voz, o tom, quando você falou da escola, a escola Winnicott, daí, e te ouvindo, que a sua voz acalenta, a sua voz é colo. E como você trouxe, foi muito rico, né? A sua apresentação. Eu achei, a mim me tocou muito esse processo que a colega veio, né? Falou de entradas e saídas do próprio casal, casal conjugal, casal parental, aí uma outra configuração se apresenta. E tem também encontros e despedidas, que é a música, não é, do Milton. E quando o Sérgio trouxe esse, esse encontro, né, Sérgio, de uma família e dois irmãos, como poderia ter entradas e saídas, encontros e despedidas nesse processo de crescimento e nesse processo de descobertas. Então, veio a questão mesmo, né, desse aprisionamento do ser e que vida pode ser vivida, né? Então, muito obrigada, e obrigada pelo aprendizado também.
e pelo rabisco. Obrigada, Nise. Agora vamos para outra. A Nise podia. Ô, Nise, apresenta-se rápido. Desculpa aí, Yara. Sim, obrigada. É porque no início o Sérgio já me apresentou, mas eu sou aqui. Não, tudo bem, eu sou aqui da Sociedade de Brasília. Tá. E coordenadora do SENAP, que é o Centro de Atendimento, de Pesquisa e psicanálise, quer dizer, de atendimento social. Tá? Obrigada. Desculpa ter repetido. Não, por favor. Ô, Tacílio, agora é você. Bom, primeiro queria cumprimentar a Yara pela exposição dela, pela riqueza do tema, pelo instigando, né? E que nos leva também a rabiscos, né? Os nossos próprios rabiscos ali. Achei isso muito importante, muito obrigado. E uma outra questão que eu nunca tinha parado para pensar, eu nunca tinha visto, essa ideia da função da mãe suficientemente boa. Sempre a gente está na perspectiva do essencial para o filho, daquilo que o filho está demandando ou precisando, e essa questão da integralidade da mãe, ou da mãe ideal, coisa. Eu nunca tinha feito essa correlação, achei isso muito bacana e gostaria até que, se puder e houver tempo, que você falasse um pouco mais. E sobre a sua introdução, eu peguei meio assim, na etapa que você está falando assim, que o segredo de toda mudança não é brigar com o velho. Aí eu me perdi na adversativa, mas... Né? E eu perdi de quem era a frase, né? De quem é esse pensamento que é muito, muito carregado de significados assim, para todos nós. Né? Uhum. Obrigado, era isso. Parabéns. Se eu puder responder. Yara, com outros rabiscos? O segredo da mudança, né? É focar toda a energia, não em brigar com o velho, mas em construir o novo. Eu escutei em algum momento, Tarsila, eu não sei nem de quem é. Eu, às vezes, faço igual o Winnicott, né? Eu pego aqui e acolá, e talvez em algum momento eu vá buscar de quem eu roubei o que e quem. Então, eu não tenho nem como te dizer de quem é. Eu me apropriei dele também. Eu me apropriei dele também. É uma apropriação muito própria. Muito bacana, parabéns. Podemos seguir, Yara? Próximo Claro, rabisco. claro. Andiaci. Eu quero falar um pouquinho depois. Tem alguém na minha frente? Marcinha tem. Tem Andiaci, depois Beni, aí a Márcia. Tá bom, querida. Enquanto a Andiaci está desbloqueando ali... está buscando ali, quer falar com o Beni. O Pacheco ergueu a mão ali, Luciano. É que só que ele não sabe colocar a mãozinha. Cadê Pacheco? Pacheco, pode falar. Não estou achando Pacheco. Andiaci que estava na frente, não? Estava, Andiaci está tentando lhe liberar o áudio, o microfone. Pacheco, onde está Pacheco, Beni? Para mim, ele está na primeira página. Ele já levantou a mão até antes que eu. Falou Pacheco, é o Márcio. O Márcio? É o Márcio Pacheco. Eu falei que é o Pacheco. Márcio. Márcio, bom dia. Pode falar então, Márcio. Tem que liberar o microfone. O microfone, Márcio. Chama a Ilse para liberar o microfone. Vai chamar a Ilse. Andiaci, você conseguiu liberar o microfone? Não, ela não conseguiu. Eu vou aproveitar o Tacílio. O Tacílio, eu acho que o professor Márcio Cota Pacheco vai poder falar com mais propriedade sobre a mãe suficientemente boa, tá? Porque ele é um grande estudioso. Então, eu acho que você vai se deliciar
com a fala dele, que provavelmente ele deve focar alguma coisa nesse sentido também. Já Até com mais tirei. propriedade do Eu que eu. desativei o mudo, mas eu vou aguardar a fala do senhor Márcio. Obrigada, Jaci. Obrigado. Obrigada. Então, Márcio fala e depois a Jaci. Bom dia, Márcio. Bom dia, pessoal. Oi, Yara, muito obrigado. Eu não conhecia, mas valeu a pena. Eu queria apontar, dentro do universo tão grande que você apresentou, apontar um dado específico. Há tempos atrás, eu fui chamado para falar a respeito de evolução, né? E especificamente da latência. E fiquei impressionado, assim, os processos que silenciosamente acontecem exatamente na latência. Posteriormente, não sei se foi aqui no próprio grupo, ou em algum lugar que eu tenha lido, que eu não estou lembrado exatamente onde, é o seguinte, que o pessoal falando que o período de latência tem diminuído, que as crianças têm ficado mocinhas muito mais novas, os rapazinhos, às vezes com 10 anos, já estão pondo as garras para fora. E, entre outras funções desse período de latência, nós temos elaboração profunda, não é à toa que é depois do Édipo, né? A elaboração do ideal do ego, o superego. E eu cá comigo, coloco para discussão, para reflexão nossa, é se essa diminuição do período de latência levaria a uma questão de autoridade. Você colocou problema parental, né? Tem sido muito comum, aluno agredir professor, a noção de autoridade está modificando muito, né? A adolescência do Winnicott foi lá, década de 70, né? Ou um pouco antes ainda, né? O artigo dele aí da Brincar da Realidade. Mas eu queria colocar para vocês isso, se isso realmente tem algum cabimento, esse encurtamento da latência, se isso geraria uma questão de estruturação da vergonha, da inibição, do respeito, uma série de coisas que tem aparecido com muita frequência, sobretudo em escola, né? A gente fica estarrecido com algumas coisas que têm acontecido, né? Bem, é por aí. Muito obrigado, Yara, tá? Espero que tenha alguma ressonância com o que eu estou falando. Muita, muita. Eu acho que depois nós vamos poder rabiscar muito mais. Muito mais. Então, ótimo. São as tarefas individuais e a parentalidade aí, às vezes também se omitindo da tarefa que ela tem. Eu acho que a parentalidade ela também se omite um pouco da tarefa que ela tem. Ela joga algumas coisas para a escola que ainda deveriam ser tarefas e funções da família. Mas vamos lá. Eu também acho que é um período que está encurtado mesmo. Jaci, por favor. Na realidade, ouvir a professora Yara sempre é um prazer, por causa desse acolhimento que ela tem com todos nós, de uma forma tão suave, tão profunda, né? Sempre nos levando a reflexões que realmente impactam no na teoria e na realidade do dia a dia. Então, agradeço imensamente, e uma das coisas, além de todo esse processo de desenvolvimento que ela colocou, que realmente, num breve espaço de tempo, ela conseguiu, né, abarcar com tanta maestria, uma das coisas que, de repente, me chamou a atenção, entre tantas, né, é a questão da díade, de quando o casal ele deixa de ser uma díade para poder, na fase adolescentária, dar autonomia, mas, ao mesmo tempo, manter a tutelaridade, né? Então, realmente, eu acho que é uma tarefa bastante difícil dos pais conseguir fazer essa administração desse período da adolescência, né, com
explosão hormonal, impulsividade, criatividade, as entradas e saídas, e conseguir dar esse apoio, esse acolhimento, para que possa haver esse desenvolvimento de uma forma saudável e dando essa autonomia para o adolescente de forma gradativa, sem perder o controle, né? Então, quer dizer, a criança, o adolescente, ele vai se sentir ao mesmo tempo essa segurança e ao mesmo tempo permitir se desenvolver para ser um indivíduo. Eu achei muito interessante essa questão de poder construir novamente nesse relacionamento essa possibilidade. Era isso. Obrigada. Obrigada, Jaci. Agora é Beni. Obrigada, Luciano. Assim, eu sou meio suspeita, porque para mim é um prazer ouvir minha amiga Yara, né? Sempre ela me emociona muito, assim, que ela sempre traz umas partes da minha vida, e sempre onde eu estou, né? E o que mexeu muito comigo é deixar essas entradas e saídas, né? E do adolescentário, do filho que está virando adulto, né? E uma coisa que eu gostaria de falar para a Nise é realmente escutar a Yara, ela realmente nos abraça na sua voz, e com o seu abraço, a gente está mais perto aqui do grupo de Curitiba, quando ela abraça, parece que ela nos desmonta, só com o abraço, sabe? E ela sempre tem uma palavra certeira para você, só olhando para a tua carinha, né? Então, ela é muito acolhedora. A gente não podia deixar de estar aqui ouvindo a Yara, né? E uma coisa que você falou, né, Yara, que tudo mexe comigo sempre, né? Sempre faço milhões de anotações e muitas eu me perco no meio, mas que a gente esteja vivo na nossa morte, né? Isso mexe muito comigo. Eu trabalho com luto também. Eu acho que trouxe muitos insights para mim hoje para trabalhar com os meus próprios pacientes, né? E o que a Luciana trouxe para mim, a fala dela, da experiência dela, que as pessoas que estão lá abandonadas, né, nas casas de repouso, que elas foram abandonando a família durante a sua vida. E eu não tinha pensado nisso, porque eu já fiz vários trabalhos também em casa de idosos e ficava pensando, né, o porquê que aquela criança, que aquela pessoa estava ali abandonada, sem ninguém ia visitar, e você trouxe uma luz para mim, Luciana, muito obrigada. E Dayara, eu só tenho a agradecer as suas palavras e tenho muito aqui, e você vai me falar muito mais aí do Daniel, que eu quero conhecer melhor ele. Muito obrigada, Yara, por essa manhã. E ao Grupo Mineiro de deixar eu estar aqui, mais uma vez, sendo bem acolhida por todos vocês. Que bom, Beni, obrigada. Agora, então, é Márcia. Marcinha, vamos lá. Bom dia. Tá sem microfone. Desculpa. Eu fechei porque meus netos acabaram de chegar aqui, eles chegam chegando. Bom, Yara, não seria novidade o que você trouxe, assim, em termos do que você traz, né? As grandes contribuições, o quanto eu aprendo com você. Mas eu estou muito encantada e eu fiquei parada nesse lugar, lógico, te ouvindo, nesse percurso, nesse ciclo da família que você traz para nós, né? O doutor Sérgio falou, parece um percurso winnicottiano de apresentação da família. Eu fiquei muito encantada, né, quando você fala da conjugalidade para a parentalidade, quer dizer, as tramas inaugurais que começam e que se dão desde aí, quer dizer, quando uma criança chega e nasce e inaugura uma família, né, essa família também está inaugurando um ser, né? Quer dizer, essas interlocuções de nascimentos, né? Da conjugalidade para a parentalidade, da parentalidade para a individualidade, né? Para o sentido de ser desse filho, eu fiquei encantada, né? Não só quando você diz o perigo, os riscos, né?
dessa chegada, porque a chegada ao filho pode ser um risco para um casal que não se sente ou não se imagina pronto para essa parentalidade, né? Ainda mais nos dias de hoje, nas novas configurações de família, né? Então, você traz aquilo que poderia ser a suficiência, né? Mas o que mais me encantou na sua fala foi essas tramas inaugurais que elas acontecem desde que a gente nasce até o fim da nossa vida. Então, muito mais do que reafirmar o quanto é bom te ouvir, você me tocou e me deu a ideia ou me deu um desejo, mobilizou em mim um desejo de continuar olhando mais para isso. Né? Pensar e pesquisar sobre essas inaugurações que acontecem desde que a gente nasce até a nossa morte. Obrigada. Obrigada. Essas inaugurações me tocaram e eu estou provavelmente vou me ligar mais a elas. Obrigada. Marcinha, Oi. só lembrando que é o conceito que a gente passa por cima, mas o contrário de morte não é vida, é nascimento. Nascimento. Né? Isso é Exatamente. uma coisa muito bonita. Então, entre o nascimento e a morte, houve a vida. Né? Aconteceu a vida. Eu adoro esse conceito, porque acho que muda toda uma visão. Né? A Júlia Kovacs, de São Paulo, tem um trabalho sobre isso, que eu acho que todo analista deveria, né, levar isso muito em conta. E outro ponto importantíssimo do trabalho da Yara, né, falando de família, que a psicanálise atual ela está saindo dos consultórios mesmo. Né? Ela está atuando. Nós vimos isso agora, né, nesse último congresso que eu não fui, mesa sobre racismo, sobre a guerra, né? Então, por exemplo, sai daquela coisa do consultório, do mundo interno, como se o mundo externo não existisse. Né? Eu fui criado um pouco assim, na minha psicanálise, não, você é responsável pelo seu pai, né? Ou seja, a forma que seu pai te trata é culpa sua. Né? E eu ouvi isso na minha análise. Né? Na verdade, foi uma primeira contribuição winnicottiana que me tocou muito. Né? Que o mundo existe, pai e mãe existem, eles são sujeitos. Então, isso aí é muito legal, as que a Márcia apontou aí. Agora, Ulisses, hein, Luciana? Você Agora é conseguiu? Ulisses. Ulisses, por favor. Oi, pessoal. Oi, Yara. Eu fiquei aqui apanhando, sabe, Yara? Assim, eu demorei um pouco para entrar e depois custei para ativar o meu áudio, né? Mas peguei os comentários das pessoas e fiquei muito curioso em te ouvir. E depois da fala do Sérgio, eu fiquei mais corajoso ainda para te fazer um questionamento, sabe? Eu tenho visto uma certa fragilidade, talvez até uma disfuncionalidade nas instituições de mediação, ou poderíamos até dizer assim, nas funções de mediação, né? Vemos isso nesse caso da ONU agora, com a guerra, né? A ONU não está conseguindo exercer a função de mediadora que sempre teve, né? Então, eu fico assim, eu estou bastante angustiado com essa guerra, porque na minha percepção é mais que uma guerra, né? Assim, é um Estado contra quase que uma milícia, claro, um grupo terrorista, claro, claro. Mas, assim, a desproporcionalidade é tamanha que é um massacre, né? Não tem como um grupo reagir a um Estado, um Estado né, poderoso realmente como é Israel. Então precisaria ter mecanismos e instituições para fazer essa mediação, né, para estabelecer limites a um Estado poderoso, né, claro, combatendo um grupo terrorista, com toda razão. Mas até para fazer isso, tem que ter regras, tem que ter limites, né? Assim, nós não podemos abrir mão de um mínimo de humanidade, né? Até para fazer guerra, né?
Então, eu queria te ouvir um pouco dessa questão assim de para onde estamos indo sem essa função de mediação, né? Eu estava lendo há algum tempo atrás, assim, o poder sem a mediação é violência, né? Então é isso, assim, eu queria te escutar um pouco mais, assim, como é que você percebe isso e que contribuição nós podemos dar no restabelecimento dessa função mediadora. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Obrigada, Ulisses. Dona Yara, você tem muitos rabiscos. Nossa, eu vou começar pelo final. Eu vou começar pelo final. Eu também estou assistindo de forma muito assustada, né? Não somente, e eu não ponho somente como coisa pequena o que está acontecendo, né, na faixa de Gaza, mas no mundo de maneira geral. Porque nós também, em termos de Brasil, estamos vivendo violências, né, terríveis há muito tempo. E assim, aonde está a nossa humanidade? E nesse momento a gente experimenta muita impotência. Eu, particularmente, tenho experimentado muita impotência. Então, eu tenho me sentido como aquele pescador que anda, né, na areia e enxerga uma estrela do mar, põe na mão e diz, pelo menos essa estou podendo salvar. Então, qual está sendo o meu compromisso, Ulisses? É mostrar justamente para as famílias que eu trabalho, para os indivíduos, para os casais, não só a importância da palavra, né, mas esse viver entradas e saídas, em lidar com o diferente, em olhar o semelhante, porque a gente vai fazendo as escolhas, né, nas nossas escolhas afetivas, com a nossa história interna, mas também com a história social que a gente vive continuamente no dia a dia. E eu gostaria de ter, né, alguma outra palavra para representar e dar minha contribuição, mas eu confesso aqui que eu experimento muita impotência nessa história maior, porque eu também tenho vivido na minha história menor, dentro da minha cidade, olhando as pessoas que dormem nas calçadas, olhando as crianças que estão no sinaleiro, olhando famílias que estão se destruindo, né, se destruindo na palavra e no afeto. Nessas, eu ainda tenho uma certa possibilidade de interferir. Então, como pescador, eu estou pegando uma estrela e estou devolvendo ao mar, para que essa continue viva, né, para que essa possa fazer as transformações que a gente espera, que a humanidade se acorde em muitos momentos e possa fazer também. Está bárbaro o que está acontecendo na Rússia, em Israel, no Rio de Janeiro, Minas, Paraná, Brasil. A agressão que todo mundo sofre a cada dia. Mas que bom que a gente sempre renova a esperança quando temos um grupo que também nos acolhe, que também nos escuta e que também alimenta e nutre a sua própria humanidade. Bom, as minhas queridas Sandra, Beni, Andiaci, estão sempre comigo, sempre me incentivando, né, a falar, a continuar trabalhando com indivíduos, casais e famílias, a estar no grupo produzindo algum texto. Confesso que eu estava assim bastante ansiosa, mas também preocupada, porque eu acho assim que o grupo de Minas, com a sumidade do Dr. Sérgio e do Dr. Márcio, agora volta do Dr. Sérgio, e daí vem a sumidade, né? Com todo esse conhecimento, com todo esse afeto, falar para um grupo
que estuda tanto, que se implica tanto, e que é tão profundo nas suas palavras, não é algo simples e não é algo fácil. Mas falar da minha prática, no trabalho com famílias, me deu essa possibilidade e uma certa autoridade para falar que eu tenho, sim, na minha vida clínica, feito uma dança com famílias. A gente vai dançando com a família, no ritmo que ela vai apresentando e nas entradas e saídas que ela vai vivendo. Sim, Sérgio, eu também tenho exemplos e trabalhos com adolescentes ou famílias que restringem muito. Então, às vezes, a gente entra também numa proposta um pouco psicopedagógica, né? Às vezes, trabalhando com os casaizinhos que estão acabando de se tornar pais e mães, explicando a eles a dificuldade e a difícil tarefa, realmente, de acompanhar, mas a necessidade de exercer o poder funcional. Então, eu já entro aí com o Márcio. Tá? Então, qual é a grande tarefa no processo adolescentário, nessa fenda que vai avançando para a latência, para chegar na adolescência? Se a família exerce o poder funcional, porque ela tem um poder funcional, ela tem a tarefa e o desafio de mostrar à criança o mundo, e mostrar à criança a importância de valores. E dentro dos valores, o respeito é fundamental. Então, quando eu trabalhava com a meninada na rua, lá em 1990, quando nascia o Estatuto da Criança e do Adolescente, a meninada dizia para mim, eu sou um sujeito de direitos. Eu dizia, sim, de deveres. Então, nós temos direitos, sim, mas viver em coletividade também nos torna sujeitos de deveres, deveres de cuidado. Então, a família, ela tem essa função, e a escola também. Só que muitas famílias estão delegando para a escola a tarefa dos deveres, e fornecendo excesso de direitos. Até porque há uma inversão muito grande, no sentido de que o aluno deixou de ser aluno e passa a ser cliente. E no momento que ele é cliente, ele se sente com muito mais direitos do que deveres. Sinto que, sim, eu acho que a própria infância, ela está, não só a latência, a própria infância está diminuta. E o processo adolescentário ele está ampliado. O Daniel, ele traz, o doutor Daniel, o neurologista, o psiquiatra que eu citei há pouco, ele fala mais ou menos da mudança cerebral dos 12 aos 24, todos esses itens que a Lu gostaria de receber um pouco mais como leitura, o próprio livro dele. Mas nós temos adolescentes que ainda estão com suas famílias com 38, 40, 45 anos. Porque o que faz alguém se tornar adulto? Primeiro é sustentar suas ideias e suas escolhas e se sustentar financeiramente. Então, qual é a saída? Porque nós falamos em marcas de entrada no processo adolescentário, mas nós não falamos em marcas e tarefas da saída do processo adolescentário. Então, a adolescência está muito ampliada, muito ampliada. E alguns realmente não saem da adolescência, não se tornam adultos, não se responsabilizam por suas ideias e pelas suas finanças. Então, a gente traz como tarefa e desafio da família ir construindo a saída gradativa. E daí o Winnicott é maravilhoso, que ele fala, essa saída gradativa da dependência absoluta. E parece que alguns querem ficar na dependência absoluta ainda. Mas tendo independência total em outras questões sexuais, sociais na sua vida. Então, quando o Winnicott fala essa saída gradativa da dependência absoluta, da dependência relativa, e a independência é sempre relativa, porque nós vivemos num coletivo, seja na família ou na sociedade. Então, achei assim muito rico a sua reflexão, como achei a do Ulisses, como fiquei agraciada e agradecida
pelas minhas antigas pupilas, agora colegas, amigas de trabalho, amigas de percurso, né? Terem não só enaltecido a minha presença na vida delas, né? Mas elas sabem que elas também estão muito fortes e muito firmes na minha própria vida, porque com elas eu também sempre estou aprendendo. E quando a gente fala de entradas e saídas, é muito difícil um casalzinho novo, né? Trabalhar com essas entradas e saídas é uma tarefa, assim, herculana, de Hércules, porque fazer uma fronteira funcional com sua família de origem, né? Sem se distanciar e sem romper com a família de origem, porque alguns casais acreditam que, quando formam a sua família nuclear, devem se distanciar para ter um sistema totalmente novo. Nada é totalmente novo. O novo é construído em cima do antigo. Então, essas entradas e saídas, esses funcionamentos de papéis, né? E os filhos vão crescendo. E começar a flexibilizar, não é deixar que a criança se torne um adolescente sem cuidado. Né? É se fazer um cuidado diferente. E é dificílimo, porque os pais querem ser amigos. Amigo é amigo, pai é pai, mãe é mãe. Mas pode ser um pai e uma mãe com uma boa escuta, acolhedor, mas também entender que a gente falha. E nas falhas, reconhecer as falhas e buscar modificar, né, a nossa própria fronteira ou flexibilidade com este que está em desenvolvimento. E permitir que o filho saia de casa realmente também não é uma tarefa fácil. Sustentar a ideia dele, sustentar, né, as posições que nem sempre são iguais às nossas, mas que também venha nos alimentar e entender esse mundo em transformação, esse mundo novo. Que bom que existe a adolescência, né? Porque a adolescência é a possibilidade de algumas transgressões necessárias na vida individual e na vida social. E se tornar adulto é uma coisa muito complicada. E se manter adulto, porque daí o adultice, ou a vida adulta, é o tempo maior da vida, né? Porque é o adulto novo, o adulto mediano e o adulto velho. A gente não deixa de ser adulto mesmo se tornando velho. Então, é assim, a gente deixa de ser criança, se torna adolescente, está no hiato, está na fenda, mas quando nos tornamos adultos, adulto é para sempre, até a hora da nossa morte. Então, é o período mais longo, mais estendido. Nós só somos adultos há mais tempo, né? Então, porque a adultice, ela vai a partir do momento em que a gente também sustenta nossa ideia e nossa sobrevivência. Então, e ter tido também a Anise Lade, né, de Brasília, falando que eu pude tocar, né, pensar nessas entradas e saídas, realmente me deixou assim muito feliz, pois é essa a proposta. Mostrar como é bom dançar com amigos, dançar com a família e dançar em sociedade, nas entradas e nas saídas, e nos ritmos. Muito obrigada. Yara, foi muito boa a sua fala, né? Continuando aí, você falou em intervenções psicopedagógicas, né? O problema da psicanálise, a história da psicanálise brasileira é rica, mas foi muito prejudicada, porque só chegaram uma escola aqui, no início. Eram os freudianos de um lado e os kleinianos de outro. A Melanie Klein, na briga dela com a Ana, ela proibia terminantemente qualquer coisa que não fosse interpretação transferencial. Então, eu não estou falando dos kleinianos atuais, não, que eu me dou com todos e acho ótimos, né? Mas naquela época era assim. Então, a Ana Freud não foi estudada no Brasil, pelo menos para o nosso grupo da IPA não foi. Né? Ela tinha um livro, a forma que ela trabalhava, você tem relatos fantásticos de abertura, de preocupação com o paciente, de falar para o paciente coisas assim, de mediação mesmo. Né?
Eu ainda tive sorte, pessoal, que eu tinha uma supervisora das antigas que não era kleiniana. Então, ela achava que, em determinados momentos, o analista tinha que fazer essa mediação. Para essa família que eu contei, se eles tivessem ido a uma terapia infantil, o terapeuta, por exemplo, ia fazer uma mediação. Olha, você não pode manter seus filhos desse jeito. O final foi muito trágico, entende? Foi muito trágico. Eu não vou contar, porque isso é coisa muito antiga, respeitar os mortos. Mas né? Então, essa é uma coisa que a gente precisa. Hoje, felizmente, se abriu, né? E o Winnicott foi o grande intermediário disso. Ele era do Middle Group, da Sociedade Britânica, que dava as ordens na psicanálise mundial, né? E ele questionou Melanie Klein e se dava com a Freud, né? E era a única pessoa que a Melanie Klein não brigou, né? Ou seja, ela conseguia respeitá-lo. Então, ele teve muita importância histórica quando ele coloca o meio ambiente como algo determinante na história da psicanálise mundial, sabe? Eu acho que isso precisa ser lembrado isso, porque hoje realmente está muito mais simples, né? Está muito mais livre a gente poder ser psicanalista e cuidar do paciente. A Ana Melgaço, que eu esqueci de mandar o link, porque eu não tenho, estava doente, ela fala que ela ela nem se acha psicanalista, ela cuida dos pacientes. Eu gosto muito dessa fala, né? Eu acho que isso aí tem sentido, né? E é isso. Mas essa fala da família, da mediação, isso é muito importante. Tem situações externas que quem cuida tem que interferir, né? Sabe? O analista, diante de uma ameaça de suicídio grave, ele tem que interferir, mesmo numa análise formal de 4 sessões por semana. Uma vez dizem, né, eu não ouvi isso, como você falou, eu contando assim, alhures, que aquela história do Binho, né, que era genialíssimo, realmente eu gosto muito. Quando sem memória, sem desejo, é uma coisa fantástica, tem que ser assim. Mas perguntaram para ele se o seu paciente tentar pular da sua janela. Dizem que perguntaram isso para ele. E ele respondeu da seguinte forma: eu só rezo para que eu seja maior do que ele, para eu poder contê-lo, segurá-lo. Eu não vou deixar de maneira alguma, né? E ele era um homem de 2 metros de altura, um nadador famoso, ele era muito forte fisicamente. Então, você vê que muitas coisas são levadas ao pé da letra e não podem ser. Mas eu gosto muito da sua forma de abordar, de trabalhar, realmente gosto mesmo, né? É verdade. Era isso, Marco, que eu queria acrescentar, né? Mas, Yara, quer falar? Eu não sei se eu consegui, né, dar um pouco de rabisco aos rabiscos que vieram. Se não, me perdoe, ou então retome algum rabisco. Se não, por mim hoje, os rabiscos, né, eles não estão com um ponto final, sempre é um ponto e vírgula. Na hora que o Ulisses fez a pergunta dele, né, da mediação, e você respondeu, eu lembrei até do tema, né, do encontro brasileiro do ano que vem, que vai ser sobre tempo, né, que acho que o nosso grupo trabalhou um pouco no início desse ano sobre esse tema, e que realmente eu acho um tema riquíssimo, que hoje só se fala isso, né? Não tenho tempo, né? E esses casais, esses filhos, todos nós com essa história do tempo. E eu acho que a gente está muito debruçado, pensando só agora no nosso grupo, né? O quanto a gente está realmente cúmplice e refém das notícias do mundo inteiro, né? Porque é muita notícia, é invasão demais, é muita coisa para ninguém dar conta.
E aí eu estava com uma imagem outro dia, imaginando todos nós nas janelas, né, olhando para o mundo lá fora, tentando ouvir e acolher tudo, saber de tudo. Às vezes o paciente fala, você ouviu aquilo? Eu falei, não, você não está sabendo. Então é como se tivesse, nós temos que saber de todas as notícias, isso é impossível, até onde eu tenho, até onde eu quero. Eu tenho ficado muito, muito angustiada com isso, vendo as pessoas reféns disso, e esquecendo de si próprio, ou seja, do núcleo, ou seja, é de si próprio. Aí, o Guedes, que não falou nada até agora, queria convidá-lo. O Guedes escreve uma poesia, uma pequena estrofe no grupo, que eu acho que eu falei, é isso, que o Guedes respondeu algo que eu tenho pensado e falado muito. Guedes, sobre o sabiá. Você tem fácil aí, Guedes? Nem sei se você quer, se não quiser, eu tento localizar aqui. Que ele vai trazer justamente esse refém dos meios de comunicação e desse lugar que só entra violência para a gente, só tem violência entrando. E eu me ando perguntando, gente, tantas coisas boas acontecendo, onde está isso tudo bom que está acontecendo também? Dá, Guedes, para ler? Está sem microfone. Está sem microfone. Está sem microfone, Guedes. Então, declama você. Pois é, mas eu tenho que localizar aqui. Eu achei que tivesse Faz fácil. você a voz do Guedes. Não, pois é, eu tenho que localizar. E é lindo, é lindo. Deixa eu ver se eu acho aqui. O Guedes está com um problema, então, ali para abrir. Não abriu. Bom. Ó, então... vai lá. Não, eu tenho que localizar. Já achei. Achou? Ah, então vá, vamos lá. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu pôr a voz dele mesmo, porque ele declama. Espera aí. Então, vamos lá. É o sábio sabiá. É. Expressivo noticiário e comentador de pesquisa. Enchente, homofobia, estupro, pedofilia. Não está dando para ouvir, não. Não? Não. Vamos colocar, vai colocando, Yara, vai lendo verso a verso, vai, dona Yara. Mas está na fala dele, vamos ver se eu repito. Sábio sabiá. Sentado ao sofá, assistia pela TV, desprezível noticiário, fomentador, enchentes, violência, racismo, homofobia, estupro, pedofilia, guerras, muitas mortes, covardia. De repente, pousa à janela o sábio sabiá mensageiro, e sabiava seu cantar só para mim. Convite para ir aonde o amor ainda existe. Entendi. Era o sabiá do Chico Buarque e Tom Jobim. Muito lindo, né? Eu adoraria ter passado ele para vocês aqui, mas não deu. Mas porque eu acho que as famílias estão infestadas de violência, né? Isso o tempo inteiro, né? E aí ele traz o sabiá mensageiro. Muito bom, Yara. Eu vou passar depois para vocês, minhas meninas amigas. Obrigada, meu amor. Podemos encerrar? Yara quer fazer alguma fala final ainda? Não. Vamos Sérgio encerrar com a poesia e a esperança do amor, né, Sérgio? O Guedes estava tentando abrir lá, tinha alguém ajudando ele, mas não conseguiu. Sumiu de novo. O Guedes é um grande poeta, né? Realmente a gente
é agraciado, quem tem essa felicidade de ter o Guedes no grupo, é agraciado, vira e mexe com novas criações dele, né? Mas foi realmente uma manhã fantástica, né? Ninguém mais quer falar, a gente ainda tem... O Grupo Mineiro não é obcecado com tempo, não, né? A É gente tempo com não... sabiá, é tempo com É sabiá. tempo de sabiar. Mas essa Ô, coisa das notícias... Oi, falou. eu vou Apareceu? eu vou deixar registrado aqui também, Sérgio, o desejo que nós, da Escola Winnicott Curitiba, temos de fazer um encontro Paraná Minas. Paraná Minas. Claro que os demais que também estão no Grupo Minas estarão super convidados, né? E vão nos agraciar com suas presenças também. Porque, modéstia à parte, acho que a gente tem um laço com Minas, uai, que é de trem de Paraná. Nós vamos da nossa Serra do Mar, da terra do barreado e da banana, para a terra do pão de queijo. Levamos o pinhão e comemos com pão de queijo. Nós estamos com muita vontade de fazer alguma coisa que congregue Paraná, Minas. Já topamos. É só falar a data e combinar. Temos que Além pensar. da polenta que parece batata frita, né? Vem igualzinho batata frita, uma maravilha. Né? Aquele franguinho. E estamos querendo te levar Eu também. nem gosto muito de frango, viu? Mas lá é bom. Aquele lá é outra coisa, realmente. E aqui em Minas a gente vai fazer também, oferecer coisas boas, né? Tem muita coisa boa aqui. Então, Luciana, né, eu vou encerrar, né? Fechamos, então. Yara, muito obrigada, pessoal de Curitiba, todos os outros que estão aqui conosco. Os novos que chegaram, né? Novos que chegaram, que continuem conosco. Entradas e saídas, como a Yara Então, trouxe. mês que vem nós vamos tentar fazer um encontro presencial, não dá para Mês ser que vem híbrido, né? será presencial, primeiro sábado de dezembro, estão todos convidados, lógico, né? Algo muito intimista, né? Para a gente poder Não tem fazer como fazer híbrido, nós não temos tecnologia para isso. Quem quiser vir a Minas, será o primeiro sábado de dezembro, a partir de 9h30, com almoço depois. Bom, quem sabe a gente consegue essa coisa do Zoom é mais ou menos tranquila, né? Porque não é para muita gente. Eu não sei. Eu acho, eu e Bernardo até comentamos isso ontem, que tinha que ver com Yara, com Luiz, se está, né, se tá de pé, que a gente quer, vamos todos lá, vamos combinar. É só ter encontro brasileiro que vai ser junho, né, Yara? E tem que ver como é que seria depois, né? Mas isso é independente, o encontro Não, só para poder tá. tudo. Não, a gente vai ter que fazer sim, mas não, claro, eu acho que até, de repente, perto do dia do psicólogo, alguma coisa nesse sentido, mas daí a gente vai costurando as ideias. Combinado? Vamos lá, vamos fretar um trem para ir para Curitiba. Vai. Isso mesmo. Então, muito obrigada, ótimo dia para vocês aí, bom final de semana. Para vocês também. E até o próximo, então. Beijo a todos. Beijos. Valeu, pessoal. Beijo.